Olá, aqui quem fala é o Ricardo e estamos apresentando nosso TCC, que é intitulado como Lógica Reversa de Medicamentos, abrangendo a região sudoeste e cenários de outras regiões do Brasil. Espero que vocês gostem. Olá, somos estudantes do curso de Administração e apresentamos nosso trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho tem como objetivo analisar como a logística reversa de medicamentos tem sido aplicada no Brasil, especialmente na região sudeste, e compreender os desafios e avanços nas demais regiões do país. O nosso TCC foi orientado pelo João Guilherme Marques Augusto Monteiro. A equipe responsável por todos os trâmites desse trabalho é a Ana Gabriela, Elisângela Gomes, Jéssica Martins, Maiara Brito, Ricardo Vieira e Tatiane Domingues. Olá a todos, meu nome é Maiara e hoje vamos conversar sobre um tema importante que une saúde, meio ambiente e negócios, a logística reversa de medicamentos e a crescente importância do ESG. Antes da pandemia, o mercado farmacêutico já era sustentável, mas depois do Covid-19, ele se tornou essencial para o mundo. Isso mostrou que a logística farmacêutica é muito forte e não sofre tanto com crises econômicas, né? Com a demanda de medicamentos sempre em alta, percebemos que investir na forma como esses produtos chegam às pessoas e principalmente como são recolhidos depois de usados é fundamental. E o ESG, o que tem a ver com isso? A sigla já diz, ambiental, social e governança. É uma forma de olhar para as empresas não só pelo lucro, mas também por como elas cuidam do meio ambiente, como se relacionam com as pessoas e como se organizam internamente. Esse conceito ganhou muita força nos últimos anos, porque o mundo percebeu que as empresas que se preocupam com a sustentabilidade são mais bem-sucedidas a longo prazo. Hoje, investidores e consumidores estão mais conscientes. Eles preferem que as empresas mostrem compromisso real com o ESG. Tanto empresas que adotam práticas mais sustentáveis têm mais clientes, melhor reputação e até mais lucro. Falando um pouco sobre a implementação da logística reversa de medicamentos, é um desafio. Envolve muito custos, envolve também criação de pontos de coletas, tem que ter a garantia que seja tudo rastreado, mas em paralelo os benefícios são enormes, como mais segurança para a saúde pública, uma melhor imagem para as empresas, menos impacto ambiental, né? O setor farmacêutico já está se mobilizando para isso. Hoje temos o LogMed, que é um sistema que ele busca recolher todos esses medicamentos vencidos ou em desuso a nível Brasil. E isso mostra que as empresas estão começando a se mobilizar, a entender a importância de serem mais responsáveis e sustentáveis, né? Para concluir, esse trabalho ele busca mostrar como a logística reversa e o ESG são o futuro da indústria, tanto farmacêutica quanto das próprias empresas, né? Não se trata apenas de cumprir leis, mas de construir um futuro melhor, um futuro mais saudável, um futuro mais sustentável e para todos, embora seja um caminho com muito desafio, mas que está sendo percorrido e a esperança é que tenha muito sucesso e cada vez as pessoas sejam mais conscientes. Obrigada. Esse trabalho tem como objetivo a análise crítica de dados apresentados no relatório da LogMed, a fim de entender o cenário atual da abrangência da logística reversa de medicamentos na região sudeste, assim como sobre os dados apresentados no relatório de descarte da empresa de segmento de seguro, sendo que tais análises visam informar e esclarecer sobre os desafios que permeiam o tema e as sugestões de melhorias, objetivando assim a possibilidade de continuidade de trabalho em eventuais agendas futuras de... Essa parte do trabalho apresenta a fundamentação teórica. Com o aumento das preocupações relacionadas aos impactos ambientais e à saúde pública, causados pelo descarte incorreto de resíduos sólidos, as empresas vêm adotando práticas mais sustentáveis. Um dos conceitos centrais nesse cenário é a logística reversa. De acordo com Rogers,
e time Lembic, ela é o processo de planejamento, implementação e controle de fluxos de produtos e informações que vai do consumidor de volta ao ponto de origem, com o objetivo de recuperar valor ou fazer o descarte correto. Stock 98 complementa esse entendimento, destacando que a logística reversa ela envolve ações como reciclagem, reutilização e remanufatura, e também o descarte final adequado, todas as essenciais para a gestão sustentável de resíduos. E dentre os resíduos que exigem mais cuidado estão os medicamentos vencidos ou não utilizados, que, se descartados de forma incorreta, pode causar sérios danos, como a contaminação no solo e da água, além do aumento de resistência microbiana. Aurélio Pimenta e Ueno, em 2015, eles destacam esses riscos e defendem muito a importância da logística reversa farmacêutica, que assegura o descarte ambiental correto dos medicamentos. Esse processo da logística reversa farmacêutica, ela envolve uma responsabilidade compartilhada entre todos os elos da cadeia farmacêutica, conforme determina a Lei 12.305, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e as normas da Anvisa. Além disso, a logística reversa, ela se conecta às práticas ESG, que avaliam o desempenho ambiental, social e governança das empresas. Carvalho Júnior Macedo, em 2012, eles apontam que organizações que adotam essas práticas tendem a fortalecer sua reputação e conseguem atrair mais investidores. Por fim, embora existam muitos avanços, ainda há desafios, como a falta de infraestrutura, a escassez de empresas especializadas em algumas regiões e a ausência de políticas públicas eficazes aqui no Brasil. Para Aurélio, em 2019, é essencial investir em políticas voltadas ao descarte domiciliar de medicamentos, além de ações educativas que orientem a população sobre como fazer isso de forma correta. Dessa forma, a logística reversa farmacêutica representa um passo fundamental para a preservação ambiental e para a promoção de saúde pública no Brasil. Oi, meu nome é Jéssica e eu vou apresentar a nossa metodologia. Para a gente compreender melhor o cenário atual da logística reversa de medicamentos na região sudeste do país, a nossa pesquisa adotou uma abordagem qualitativa que foi baseada em análise documental e também em revisão normativa. Inicialmente, nós fizemos uma revisão literária a partir de relatórios técnicos de domínio público, com destaque para documentos ligados ao LogMed, que é um sistema voltado ao recolhimento desses medicamentos domiciliares, sejam eles vencidos ou também em desuso. Foram analisados os materiais produzidos também por órgãos reguladores, como a Anvisa e o CONAMA, que puderam nos ajudar a contextualizar quais são os principais desafios enfrentados nesse processo. Como forma da gente conseguir aproximar a teoria da prática, foi incluído um estudo de caso, com base no relatório de descarte de medicamentos referente ao ano de 2024, que nos foi fornecido por uma empresa do setor de seguros. Esse documento nos permitiu observar como essas diretrizes regulatórias são realmente aplicadas na prática. Esse documento nos permitiu observar como as diretrizes regulatórias são realmente aplicadas na prática. A nossa análise também se apoiou em 3 normativas principais. A primeira delas é a Lei 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A segunda delas, o Decreto número 10.388, que regulamenta a logística reversa de medicamentos. E, por último, a RDC número 430 da Anvisa. RDC número 430 da Anvisa, que trata das boas práticas de armazenamento e transporte, inclusive também da etapa de retorno desses resíduos. As informações foram extraídas de fontes oficiais, como portais do Ministério da Saúde, Anvisa, CONAMA e também do CNIR. Sempre que disponíveis, foram observados os dados, como o número de pontos de coleta, volumes de resíduos recolhidos e também o envolvimento dos estabelecimentos, sejam eles comerciais, instituições públicas ou privadas. A escolha pela região sudeste se justifica por sua maior estrutura logística e densidade populacional.
Isso permitiu que a gente pudesse fazer uma análise mais detalhada dos fatores que favoreciam ou que dificultavam a logística reversa em diferentes localidades, como, por exemplo, questões como a infraestrutura, regulamentação, a conscientização da população e também as parcerias institucionais. Com isso, a nossa metodologia busca fornecer não somente um panorama do que já está sendo feito, mas também apontar caminhos para que essa ampliação e padronização do sistema possa ser implementada em outras regiões do país. Primeiramente, é importante entender o contexto. Antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, em 2010, o Brasil enfrentava um cenário de descontrole na gestão de resíduos com sérios impactos ambientais. A PNRS foi um marco, mas a regulamentação específica para medicamentos demorou. Somente em 2020, com o Decreto 10.388, foi instituído o sistema LogMed, gerenciado pela Sindusfarma, para organizar a logística reversa de medicamentos domiciliares em nível nacional. Os resultados mostram uma expansão significativa do LogMed. Em 2023, o sistema já estava presente em 648 municípios, um aumento impressionante de mais de 145% em relação a 2022. O número de pontos de coleta também cresceu consideravelmente. Notícias recentes indicam que em 2024 o volume recolhido ultrapassou 633 toneladas, representando um avanço de 38,5% em comparação ao ano anterior. Esses números demonstram o potencial do sistema quando implementado de forma organizada. No entanto, a distribuição geográfica revela uma forte concentração na região sudeste, que deteve 53% de todos os pontos de coleta da LogMed em 2023. O estado de São Paulo se destaca como um pioneiro, com uma estratégia de implementação iniciada já em 2011 e um acordo setorial firmado em 2011. Essa liderança foi correlacionada com o fato de o Sudeste ser o maior mercado de consumidor de produtos farmacêuticos e possuir o maior número de farmácias conforme dados do Sebrae. Analisamos também um estudo de caso em uma empresa de seguros em São Paulo, que recolheu cerca de 37 quilos de medicamentos entre 2023 e 2024. Observamos uma variação mensal no recolhimento, com um pico em janeiro, mas também a ausência de metas claras. Em contraste com o avanço no Sudeste, na região Norte apresentou um menor índice de pontos de coleta, com apenas 5%, evidenciando as grandes disparidades regionais e os desafios de infraestrutura e implementação em outras partes do Brasil. Em resumo, os resultados indicam um progresso notável na implementação da logística reversa de medicamentos, impulsionada pela LogMed, mas com uma concentração significativa na região Sudeste. As disparidades regionais persistem como um grande desafio para a universalização do sistema no país. A logística reversa de medicamentos é uma estratégia essencial para a preservação ambiental e a saúde pública. Apesar da escassez de dados sobre sua implementação em várias regiões do Brasil, o caso da cidade de São Paulo mostra que é possível alcançar bons resultados. A criação de pontos de coleta, ações educativas e parcerias entre o governo e farmácias têm se mostrado eficazes na destinação adequada de medicamentos vencidos. Um marco importante foi a criação do sistema LogMed, que vem se consolidando como padrão nacional, e nada mais é do que um sistema onde as farmácias e drogarias têm pontos de coletas oficiais de medicamentos e embalagens oriundos do mesmo. Entre 2022 e 2023, o programa cresceu mais de 145% em cobertura municipal e, em 2024, já ultrapassou 633 toneladas de resíduos coletados. A região Sudeste, que concentra o maior número de farmácias e consumo de medicamentos, lidera a adesão ao sistema. No entanto, o Brasil enfrenta grandes desafios logísticos devido à sua vasta extensão territorial e dependência do transporte rodoviário, o que dificulta a expansão da logística reversa para outras regiões, especialmente Norte e Nordeste. Além disso, a falta de dados públicos confiáveis prejudica a avaliação das políticas públicas. É urgente investir em soluções regionais que respeitem as realidades locais, com foco em justiça social e ambiental. Outro ponto de atenção é o aumento nos índices de recolhimento de medicamentos, que pode indicar tanto uma maior consciência ambiental quanto problemas como consumo irracional ou abandono de tratamento.
Isso levanta a necessidade de reforçar o uso racional de medicamentos e evitar desperdícios. Experiências como da Unimed Seguros, com programas internos baseados em indicadores, mostram que o setor privado também tem papel fundamental nesse processo, alinhado aos princípios de ESG. Em resumo, o avanço da logística reversa é promissor, mas seu sucesso depende de uma articulação contínua entre governo, setor privado e sociedade. Não basta apenas recolher os medicamentos. É essencial educar a população e fortalecer o compromisso com o descarte consciente, desde a compra até o destino.